Olá, bem-vindos ao Memórias da União, que hoje tem o prazer de receber Antônio Davi, fotógrafo, repórter fotográfico de mão cheia. Inclusive nos trouxe aqui uma série de produções que ele participou, tanto do jornal impresso, né, como é o caso aqui, por exemplo, nessa matéria sobre a Fazenda Boiçol, sobre galerias e outros exemplares que eu vou mostrando aqui ao longo da entrevista, e também revistas, exemplares do Correio das Artes que tiveram a participação dele na fotografia. E aqui com a gente, a conversa hoje vai render e vai render com imagens. Eu vou perguntar, Davi, a você, começar a nossa conversa, dizer que é um prazer, uma honra ter aqui. A gente já trabalhou junto aqui mesmo na União, né? E como é que você chegou aqui na União, Davi? Como é que a sua história com a União começou? O prazer é meu estar aqui, tudo retornando a essa casa muito querida, né, que a União sempre abriu os braços para os jornalistas paraibanos. Eu nasci em Itaperoá e sou filho de fotógrafo, meu pai era fotógrafo, e eu sou o terceiro de uma família de 5. Né? Eu tenho, a minha irmã mais nova se chama Nancy, meu pai na época morava em Agudoais, perto de São João do Cariri, e morava, ele trabalhava na agricultura e tinha vontade de sair daquela vida da agricultura, curtia couro, e foi para São João do Cariri e tinha o sorteio de uma máquina fotográfica naquele tempo. E na rifa ele botou o nome Nancy e ganhou a máquina fotográfica. Isso nos anos? Isso nos anos, eu acho, 1930, por aí, né? E depois dessa máquina ele saiu, né? Batendo na porta de um, batendo na porta do outro, para aprender o ofício da fotografia, que era muito difícil naquela época. E terminou ele aprendendo, ficando em Itaperoá. Foi aí onde ele conheceu minha mãe, casou-se. A minha primeira irmã, que é Lucinha, Ana Lúcia, ele queria botar o nome Nancy, mas minha mãe não permitiu, porque tinha negócio de promessa, queria botar o nome na outra minha irmã, Luísa Maria de Nino, foi e terminou sendo a mais nova, Nancy. E eu terminei o científico em Itaperoá, tive que estudar, né? Ainda eu fui para Campina Grande. Na época eu fiz exame de seleção no Estadual da Prata, passei e fiquei em Campina. E minha mãe tinha falado isso, olha, sua irmã está em João Pessoa, ela faz letra, é melhor você ir para João Pessoa. E eu vim para João Pessoa e fiz teste no Jornal Norte, que era o jornal associado. Eram os dois grandes jornais, era o Jornal Norte, os três, né? Jornal Norte, Jornal Correio da Paraíba e a União. E todos eles estavam mudando de parque gráfico, né? Do sistema quente para o sistema offset. E eu fiz teste na União. Peguei uma câmera que tinha, que eu já tinha nascido foto, tinha intimidade com a câmera, e saí para fotografar. E quando eu chego da lagoa, a lagoa estava sendo cortada, a grama belíssima, tinha chovido, e quando João Pessoa chove, a lagoa ela fica aquele espelho, aquela coisa bem cristalina, né? Cintilante, fica aquele brilho cintilante. E eu fotografei os garis, tinha uns 4 garis, tudo bem, com a roupinha. Quer dizer que você já veio fotógrafo? Você já trabalhava? Já. Aí, então, eu fotografei, né? Fui para a redação, fui para o laboratório, revelei esse Jornal Norte. E entrega a foto. Tá, quando entrega a foto, aí no outro dia o editor era Teócrito Leal, Evandro era secretário de redação, tinha Dásio Souza. Aí no outro dia, quando eu chego, eu vejo uma foto de 6 colunas. Cidade se prepara para receber o novo governador, que eu acho que era Ivan Bichara, mais ou menos isso. A partir desse momento eu já fiquei integrado, né? Aí passei 1 ano e meio no Norte, né? E comecei a conhecer a turma todinha, a União. Arion Carneiro era da União, estava saindo da União, porque ele fazia muito freelance para fora. A União, nesse caso, ainda é ela no centro, né? Lá onde era, hoje é o prédio da Assembleia. Mas tinha esse prédio, não, já tinha esse prédio aqui. Sim. Isso foi em 76. Certo. A União tinha o prédio aqui, a indústria gráfica aqui, mas tinha a redação lá. Tinha a redação, ainda, né? A redação era em cima de Xerri e Calçados, que era na Duque, ali na 1817. Na 1817, porque o prédio antigo já tinha sido destruído para Mas eu vim para cá conversar com José Souto, que Aguinaldo também já me conhecia, quer dizer, o pessoal de jornal conhece, né?
E queria porque o Parque da Gráfica estava sendo introduzido e queria fazer umas boas edições de segundo caderno, de esporte, que eu já fazia isso no Jornal Norte. Aí eu vim para cá, ele perguntou quanto eu ganhava do Norte e tudo, aí eu ofereci um pouco, disse, não, é muito pouco, porque é distante, aí Zé Souto cobriu, né? Aí eu vim na União, vim para cá em 79. Aí fiquei, e aqui a gente começou um ambiente, né, que a redação era uma coisa maravilhosa. Aquela coisa efervescente, bem-humorada, né, Davi? Eu tinha um escritório no centro, mas eu tinha que vir para cá, porque o laboratório de fotografia era aqui, não é? Eu vinha para cá, fazia as fotos, tudo, entregava a Aguinaldo, né, pegava Bilgalinha, Nando Seixoto, mandava diagramar, e foi aí onde eu conheci a qualidade dos profissionais que tinham vontade e tinham brilho de crescer, né? Foi aqui na União? Eu vi sendo ousado o segundo caderno, acadernalejado, bem diagramado, porque a minha escola de jornalismo foi o Viaduto. O Viaduto, eu tinha que estar lá às 5, 6 horas da tarde, olhando os jornais do Sul que chegavam. O Globo, o Estadão, Folha e o JB. E o JB sempre ganhou de todos eles em termos de produção de foto. E de texto também, né? De texto. O segundo caderno do JB fazia escola. E a União começou a fazer escola aqui também, depois da implantação do curso de jornalismo. E a União, ele sempre enveredou muito pelo lado da cultura, dava espaço no primeiro caderno de página inteira. E as limitações políticas aí aproveitava, né? Correto. Era um jornal, você ia ver, comprava outros jornais no final de semana para se inteirar dos assuntos políticos, e a União, você se deliciava com os melhores escritores escrevendo, né? As matérias muito bem feitas, revisadas, bem diagramadas, a impressão perfeita, porque a União tinha esse nível de ter uma das melhores impressões do Nordeste. Aí era uma maravilha. Mas, Davi, você se lembra do seu primeiro trabalho aqui na União? Qual foi? Você disse que foi no Norte e você falou dessa foto da Lagoa. Mas aqui eu já cheguei entrando dentro da reportagem. Eu sei que nós fizemos muitas grandes reportagens. Você inclusive trouxe aqui alguns exemplos, né, de fotografias que Davi fez. Está tudo assinado aqui por ele, tem aqui fotos Antônio Davi, olha, texto de Anco Márcio, tá vendo? Foi uma exposição que eu fiz com o Flávio Tavares, da Boissó. E nós tínhamos uma preocupação muito grande com o lado social. O jornalismo paraibano sempre teve, tanto que a gente, olha como a diagramação era perfeita. Não é? Aí, até o detalhe, você vê o azul que usou, olha, né, para marcar, né? Correto, tem uma diagramação e você percebe que ele tinha uma coisa arejada, então a União fez escola principalmente em cima disso. Escola de jornalismo, todos eles sabem. Eu me lembro, Davi, no começo da carreira, aqui aí Aguinaldo Almeida era o editor, né? Você trabalhou com ele também. Aí um dia Aguinaldo me chamou no gabinete dele e disse, Luiz, olha, é só uma orientação. Toda vez que você for fazer uma matéria, você veja o lado social, dê um enfoque no lado social. Porque o lado social é o dia a dia, é a vida das pessoas, é a esperança delas. Então, não deixe nunca de abordar as questões pelo lado social. E você contando aí agora essa história de que a União sempre teve essa preocupação, né? Correto. Porque a gente sabia que João Pessoa era uma cidade formada de funcionários públicos. Não tinha o empreendedorismo que tinha Campina Grande. Então, como era formado esse funcionário público, a periferia era muito carente. E como João Pessoa tinha a Assembleia Legislativa, tinha os outros poderes, então era muito mais fácil a gente enveredar, principalmente a fotografia, que ela denuncia o fato. Você bate o olho em cima da fotografia, né? Ela mostra o cenário todo. E sempre a gente teve, na União, a gente sempre teve muita responsabilidade com o que fotografava.
com a denúncia que a gente fazia. Se a gente ia fazer uma denúncia de um buraco, tudo sempre pegava o ângulo que pegasse a rua para mostrar. Quando era uma coisa que contextualizava, né? Nós tínhamos uma ética muito grande em tudo, em fotos, principalmente policiais. Eu me lembro uma vez, o cara tinha se enforcado. Né? Eu chego e disse, papai, isso, pai, união, mas tem que dar a primeira página. Aí quando chega a mão dele, estava um bilhetezinho assim que eu fotografei, dava para ler o bilhete e mostra. Outra coisa, essa coisa de atropelamento, tudo, a gente mostrava mais o carro e a rua, a gente não focar, não mostrar aquela coisa Tem até aqui, muito ó, sangue. Essa foto aqui, que ele não foi um atropelamento, mas foi um incêndio. Aí mostrando o carro, os detalhes, o bombeiro trabalhando, sempre dá uma plasticidade, dá uma plasticidade diferente a fotografia. Mas, Davi, você se lembra qual foi a primeira máquina que você trabalhou? Porque eu me lembro que... Lembro, eu em Itaperoá, meu pai tinha uma Yashica Mate, tinha várias Yashica Mate, né? Aí depois que eu fui para Campina Grande, eu vim para cá, quando eu chego do Jornal Norte, tem uma Yashica, mas me deram uma Keno, que eles tinham comprado, uma máquina 35mm, e era completamente diferente da que eu trabalhava. Mas eu sempre fui muito curioso, sempre procurei estudar e ver, e eu peguei a câmera, botei o filme e tudo, e deu tudo certo. Você também trabalhava no laboratório, Davi, por trás da foto? Não, tudo. Nós tínhamos muito trabalho, porque a gente saía para reportagem, praticamente uma pauta quase que não existia, para a gente não perder tempo, né? A pauta do dia. Quando era algum assunto que era na granja, na Câmara ou na Assembleia, nós íamos. E depois dizia, ó, tal hora tu tá livre e traz alguma coisa do cotidiano da rua. Porque pessoal, a rua sempre foi muito movimentada. Aí a gente chegava, entrava no laboratório, aí revelava o filme, secava o filme, botava no ampliador, fazia a cópia para uma mão de obra muito grande. Era quase o mesmo jeito do repórter, né? Ele chegava, tinha que preparar o texto todinho. Sentava, botava papel na máquina e... tirava o papel, jogava aí. Jogava uma peteca um no outro. Peteca de um lado para outro, mas é um ambiente, né? De se fosse para passar por tudo novo passado, isso claro que passava. Você falou aí que se preocupava com o cotidiano, né? Havia a recomendação da cobertura dos poderes e, olha, pega alguma coisa na cidade, na rua, alguma coisa. Mas você também foi um fotógrafo que enveredou pelos caminhos do interior, que registrou a seca, que registrou conflito de terra, que registrou os cuidados com os animais. Fala um pouco aí dessas idas e vindas pela Paraíba. O nosso interior sempre foi muito carente de tudo. E a seca agravava muito mais. E eu, como tinha vindo do Cariri, eu sentia na pele aquele sofrimento. Aquelas pessoas de não ter o que comer, porque não tem como plantar, não tem como lavrar a terra, porque não tinha chuva. Não tinha água. Isso era uma dificuldade grande. Porque você sabe que toda cidade no interior, ela quando foi construída, não tinha água. Construiu uma casinha, depois uma igreja, tudo, então toda a cidade se formava em cima disso. Quando vem o período de estiagem, que acaba a água, aí acabou a vida da cidade, acabou tudo. E a gente era preocupado com isso porque ia depender de governo federal, de Sudenos, de Inox, de carro-pipa, né, Davi? Na época de Buriti, eu me lembro que ele mandou até um trem com água, trem chegando lá no Cariri, no sertão. Então, o nosso povo, o povo paraibano, sempre foi muito sofrido com a seca. Eu me lembro mesmo quando eu era adolescente na minha terra, Itaperoá, o inverno era regular, todo ano tinha inverno, todo ano tinha safra de frutas, tinha todo tipo de verdura. Eu me lembro na grãos, minha feijão, terra, milho, né? Feijão, milho, algodão, tinha sambra, tinha sisal, que tinha araújo rico,
Então a indústria produzia muito, o interior produzia muito. Aí eu acho que faltou uma política de conscientização para que as pessoas começassem a plantar tudo para permanecer, começassem a pegar os córregos e fazer replantação, tudo. Não, mas a Paraíba começou numa desertificação. A mudança do tempo, né, com efeito estufa, outra coisa, mas faltou muito os técnicos ver esse lado, para evitar a imigração, que era muito grande. Eu me lembro bem que, aí dizer, como é que consegue sobreviver um foto no interior? Ele sobrevivia, você completava 18 anos, tinha que tirar foto para título de eleitor, foto para identidade tinha que ser de terno, foto para carteira profissional tinha que ter uma data, foto para carteira de motorista tinha que ser 2x2, e outra coisa que conseguia sobreviver era os pais, tinha viajado para Rio, São Paulo, deixava 2 filhos, deixava a mulher às vezes grávida, e o menino nascia, ia para a igreja fazer o batizado e tirava fotografia. E acompanhava o crescimento todinho da família, dos filhos, através de fotografia. E o dinheiro vinha em carta, dentro da carta, era inviolável, que coisa boa, né? Que honestidade existe naquele tempo de correio. Você mandar dinheiro dentro de uma carta e chegar. E não tinha, às vezes, quando não tinha transporte, o dono do correio sabia, você é lá do pé da serra, chegou uma carta para fulano que você conhece, mora 2 quilômetros dele que mandou, disse, então pode deixar aquilo lá, e levava e entregava. Quer dizer, existia essa honestidade, né? Existia coisa boa. Eu sou desse período, um período muito feliz, de muito amor, muita honestidade. Mas você se lembra de alguma reportagem que você fez, né? Claro, a fotografia que lhe chamou a atenção nessas viagens para o interior, para testemunhar aí, por exemplo, a falta d'água? Porque a gente sabe que, por exemplo, no governo Buriti teve as frentes de emergência, né? Eu me lembro de uma foto sua, eu não vi aqui, a gente olhou rapidamente. Mas eu deixei no pendrive. No pendrive a gente vai ilustrar. Eu acho que nesse livro seu aqui dos 30 anos de jornalismo deve ter uma foto sua da seca, do açude, completamente, parecia pedra, né? O sol tinha secado o solo todo rachado. O solo todo rachado. Mas isso aqui é uma beleza, viu? E é todo preto e branco, né, Davi? Que é a riqueza da fotografia, né? Aliás, a arte da fotografia maior é exatamente em preto e branco, né? Porque o normal da fotografia seria ter surgido em cores. Agora você pegar todas essas cores do arco-íris e você transformar do preto para o branco, pegando as nuances e as degradações, é uma arte. Na fotografia, o verde e o vermelho eles se confundem, são quase as mesmas cores. Então, quando foi descoberta a fotografia, o correto seria ser descoberto em cores, que era muito mais fácil. E a fotografia, para mim que sou fotógrafo profissional e sou brasileiro, a fotografia foi descoberta no Brasil por Herculano Florencio, que foi uma tese a nível de doutorado feita por Boris Kossói, irmão de Boris Casóis, professor da USP. E Pedro II ele tem uma grande equipe de pesquisadores. E era fotógrafo também, né? Agora, quando foi anunciado na Academia de Ciência de Paris, né, Luiz da Guerra já tinha anunciado. Aí depois, quando a gente vê isso, o Brasil, é por isso que o Brasil ele tem essa efervescência de grandes fotógrafos, de grandes músicos, de grandes artistas. Porque quem começou a manusear a fotografia no Brasil foram os artistas, nos seus próprios ateliês. E tinha Pedro II, né, que dava o maior apoio. Fazia, né? O imperador era... Aí nós é tanto tudo que a gente tem conhecimento. Eu tenho um conhecimento de uma dupla famosa, que foi Jean Mazon e Davi Nasser. A parceria do fotógrafo com o texto, que eu brincava de dizer que o repórter cobra o acontecimento com o olho do fotógrafo. E o fotógrafo faz o seu trabalho com a sensibilidade jornalística. Então existia sempre muito essa entrosação entre a arte. E eu tive depois, o grande aprendizado que eu tive foi com o cinema. Eu sempre trabalhei em jornal
E João Pessoa tinha 2 sessões de cinema de arte, terça-feira no Municipal e quinta no Hotel Tambaú. E assisti o filme de Felina, Barretinho, eu não entendi, esse é o mestre do claro e escuro, e como ele tinha a sinopse, tudo, né? Ele me dava uma aula, aí você vê a imagem, você tem aquela curiosidade. Barretinho é Antônio Barreto Neto, Antônio Barreto Neto. Jurandir ainda peguei ainda um pouco, Jurandir de Moura também, que ele escrevia. Então, aí depois eu fiquei sendo muito envolvido com esse pessoal ligado à arte, né? Principalmente cinema. A minha educação do olhar é do cinema. O cinema educa todo mundo, porque eu não assistia filme, eu estudava os filmes, é uma diferença muito grande. Não é? É como uma orquestra sinfônica, você não vê a orquestra, você tenta escutar, e para ter ouvido absoluto é muito, muito, muito difícil. Eu vejo hoje que a internet propicia, tocando a música e você vê as notas. Aí você vai escutar aquele tom, porque sabe que aquela notinha existia, né? Educar o ouvido para a música também é muito difícil, né? Davi, você ainda trabalhava no jornal no advento da digitalização? Ou você já tinha saído do fotojornalismo diário, quando as câmeras passaram a ser digitais? Não, eu já estava. Eu já estava no jornal, já estava aqui. Ainda estava no jornal? Estava aqui no jornal A União. Porque esse advento da internet, ele foi muito interessante. E ele tinha acontecido como aconteceu com o videotape. Saiu o 16 milímetros, saiu o 35 milímetros, saiu 8 milímetros e passou para o videotape. Aquelas fitas Umatic bem grandes, depois a Betacana. E nós sabíamos que essa evolução, como o jornal tinha saído do quente para o offset, a União foi pioneiro na Paraíba em publicar foto colorida. E começou na coluna de Ivanaldo Corrêa, porque dava tempo a preparar tudo. Foi a época que Domício estava aqui, ia para Recife, fazia policromia. Então, Domício Córdoba, né? Domício Córdoba. Então a União foi o pioneiro em fazer isso. Aí depois começou a se expandir. Aí chega o período digital. A vantagem que tinha do digital, a qualidade péssima, mas ele supria a necessidade de publicar em loco. Porque quando a gente vê a evolução da tecnologia, ela aparece, mas depois da Segunda Grande Guerra, a gente exibia foto através de sinal de rádio, telefoto. É verdade. Aquelas UPI, antenas imensas, né, Davi? Que exibia aquele apitozinho o tempo todo. Né? E tinha sinal de rádio. E quando você estava, as agências transmitiam de São Paulo de outro canto, tudo, através de sinal de telefone. Pegava o sinal de telefone, colocava em cima do aparelho de UPI, o rolozinho de papel ficava rodando, tudo, e exibia as fotos, principalmente as fotos internacionais. Então, nós já tínhamos esse avanço. Aí quando chega o avanço do digital, que a gente sabe que veio para ficar, mas tinha um problema muito sério, era a resolução, a qualidade da imagem. Como o jornal, tudo é informativo através de informação, então, se uma fotografia era importante de um ato na hora, era melhor botar ela com pouca qualidade. Mas botar, né? Mas botar. E aí você vê o seguinte, né, que tinha os portais, uma diagramação feia, porque ele não podia botar a foto, nem retangular, nem vertical, porque esteticamente, para o portal, não era bom. Aí terminaram os portais se modernizando para aceitar isso. Esse advento da internet foi primordial. E a gente sabe também, Davi, que a foto digital proporcionou um tratamento imediato, porque você tem a foto e é online, né? É online, né? Você transmite para o jornal na mesma hora, você bota no ar, você numa televisão, você bota no ar na internet. Então, essa velocidade que é muito necessária ao jornalismo, o digital proporcionou, facilitou, né? Facilitou. Porque você imagina o seguinte, você com a foto do tempo de filme, que você tinha que revelar o filme, correr o risco do filme não queimar, né?
de ter prestado, não é verdade? Você não tinha condições de ver na hora, só quando fosse para o processo no laboratório. Depois você imprimir no papel, fixar. Não tinha aquele processo todo? Todo. Né? E o mais difícil é, eu fazia muita freela para Veja. Freela é o freelance, né? Uhum. Para Veja, porque às vezes, pronto, eu fiz uma matéria grande para Veja com Tarcísio Buriti, ele dando aula. Eu queria saber como era que o cara, governador, a personalidade do governador da Paraíba, ele conseguia dar aula. Quer dizer, Buriti gostava disso. E eu fiz essa matéria acompanhando ele na sala de aula, tudo, a gente mandava o filme em rolo, em 35mm no slide, mandava para sucursal de Recife, mandava para São Paulo, tudo para sair na outra edição da Veja, tudo. Era muito dispendioso, né? Como foi a sua relação com os veículos de comunicação de fora da Paraíba? Porque você também mandou foto para jornal, Estadão, Folha, não mandou? Eu me lembro que... Começava o seguinte, a Paraíba ela sempre foi muito importante na política. Sempre teve grandes políticos, de José Américo de Almeida, na literatura tinha Zé Lins do Rego, tinha também José Américo. Celso Furtado. Então, chegava Celso Furtado na Paraíba, né, convidado pela universidade a receber um título, alguma coisa, então fazer uma palestra, tudo. E Celso falava da economia, que era um negócio que o Brasil inteiro... E ele doutor, né? É um doutor, cara, né? Aí era. E referência mundial, né? Em planejamento econômico. E a Paraíba também fez muitos congressos importantes de medicina. A Paraíba sempre nunca ficou atrás dos grandes centros. E isso merecia ser documentado. E a gente tinha vantagem, porque tinha sucursal em Recife. Aí nos contratava, eles pagavam por foto publicada e a gente trabalhava muito isso. E tinha um caderno também de esporte, porque a Paraíba já venceu até o Flamengo dentro do Maracanã. Aqui nesse cenário ali em cima tem uma das manchetes, que foi o Botafogo vence o Maracanã. Correto, assim, né? foi esse título foi Gonzaga que botou, né? Nós fizemos uma edição da chegada que foi um caderno especial, uma maravilha, pessoal. No ônibus, todo mundo em cima do ônibus com a bandeira, um negócio mesmo de manchete, negócio mesmo para sair em jornal. Mas, Davi, e como foi que você, um profissional que se inspirou no seu pai, que era fotógrafo, você contou a história aí, câmera de rolo, né, de filme de rolo, aí de repente chegou a máquina digital com os primeiros problemas de qualidade e tal. Como foi a adaptação? Hoje nós temos fotografia digital que o princípio básico é a regra dos terços, que foi usado o quê? No início da fotografia, hoje é usado pelo cinema e pela televisão, a regra não muda. Qual é a regra mesmo? A regra dos terços. Dos terços? Dos terços, que você divide a imagem tudo, você pega os pontos áureos tudo, para você ter os pontos perspectivos em sequência e você ter um equilíbrio estático e estético na fotografia. Isso é a educação da linguagem fotográfica, que essa linguagem eu aprendi com o cinema. E o cinema trouxe isso desde do cinema mudo para cá, que tem isso no cinema. Tem isso na pintura, que a fotografia herdou isso da pintura. A fotografia de arte, o fine art da pintura, nós herdamos de quê? Da Renascença, dos mestres da Renascença. Caravaggio, Velázquez, Rubens, tudo aquela iluminação que tem na pintura, tudo ali influenciou também muito o cinema, os mestres do cinema. Então nós temos toda essa, uma educação que vem passando de geração para geração. Porque a gente diz, não, a gente faz só estudar o que os mestres fizeram antigamente. Assim mesmo na música, quando vê Sebastião Bach, Frederic Beethoven. Aí quando você vê tudo o que foi feito de bom do antepassado, nós absorvemos isso de graça, né? E tentamos dar. Pronto. Porque é uma arte mais moderna a fotografia, né? Em relação vai você ver. Qual é o momento moderno da fotografia? É a fotografia fine art. Por que a fotografia fine art? É uma fotografia que ela fala por si só. Porque ela tem arte, ela tem luz, tem sombra, tem espaço perspectivo, tem composição. Textura, né? E tem a estética.
a estética. E hoje nós estamos vivendo um momento que eu estou transformando minhas fotos em NFT. O que é NFT? Fotos não fugíveis. O que foi? Por que é isso? A internet copiou tanto que eles resolveram criar uma blockchain. O que é uma blockchain? Uma blockchain é como se fosse um grande cartório virtual que você dá a autenticidade do que é de imagem. No momento que eu passo uma foto minha para NFT, que eu vendo, o cara pode comprar minha foto de NFT, ele é dono da imagem, mas eu tenho os direitos autorais sobre aquela imagem. E ninguém pode copiar, porque ela está registrada no blockchain, que registra no mundo inteiro. É como se fosse o DNA da fotografia. Aí você vê que as coisas vão se entrosando, mas a imagem em si, o poder da imagem em si, não vai se acabar nunca. O princípio, né, Davi? É o mesmo, né? É o mesmo. O olho do fotógrafo para perceber as nuances, os detalhes, a informação que a fotografia vai ter que transmitir, é o mesmo. Tanto fazia ser analógico como digital. A gente analisa como se fosse a Grécia Antiga, o berço de tudo, né? Quando a gente vê. Aí quando você vê a origem etimológica da palavra foto, luz, grafia, escrever, aí quando você vê na parte oriental é como se fosse Shentin, reflexo da realidade. Enquanto na Grécia a fotografia é a arte de escrever com a luz, para os orientais é o reflexo da realidade. Quando você junta o reflexo da realidade com a arte de escrever a luz, você tem a comunicação visual, você tem a arte visual. Aí quando você consegue ler e estudar para absorver isso, aí você cria seu estilo. Davi, e como adaptar todo esse conhecimento, todo esse arcabouço teórico que há por trás da fotografia, que dá a ela a substância técnica e a profundidade do conhecimento, e aplicar aqui em algo que você precisa ter agora? Você não pode perder o momento, como você fez na União aqui, em tantas dessas fotografias que estão registradas aqui no livro dos 30 anos de jornalismo, que estão registrados no Correio das Artes, né? A Poética do Instante, também no Correio das Artes, 30 anos sobre o seu fotojornalismo. Quer dizer, como é aplicar essa teoria? Porque, por exemplo, cinema tem tempo, a produção é longa, demora, há investimento, os equipamentos primeiro surgem para ser testados no cinema, mas na fotografia, no fotojornalismo, você sai, vai para a rua e volta para o jornal e ela tem que estar pronta. Aí você tem que ter um disciplinamento muito grande, você ver, enquadrar, porque é o seguinte, antigamente a gente pegava uma câmera, você olhava, regulava o diafragma, a velocidade e o foco para fotografar. Hoje é tudo automatizado, você aponta e fotografa. Até mesmo o celular, né, Davi? Sim, aí quando você analisa uma fotografia para concurso, eu ganhei o prêmio da Leica, quando eles analisam primeiro esteticamente a luz, o espaço perspectivo da fotografia e o equilíbrio estético, que isso em fração de segundo você tem que fazer. É muito difícil, é diferente de uma fotografia fine art, que você vai lá, prepara, bota o tripé, espera. É por isso que eu admiro muito o amador, né? O amador, ele vem do amaturi, do latim, faz aquilo por amor, sem espírito de maestria ou de competitividade. Ele pode esperar estar todo por um belíssimo pôr do sol, chegar a hora e fotografar. O profissional, ele nunca faz isso. Também nunca tem tempo? Não tem, ele não tem tempo para fazer isso. Então, esse termo, eu respeito muito o amador, porque ele começa, né, a gastar seu tempo e vai encurtando seu tempo e vai fazendo coisa belíssima até adquirir o seu estilo próprio. Ô Davi, e o celular? Que hoje, cada dia mais moderno, é mais máquina de fotografia do que equipamento para telefonia, né? Porque as máquinas estão maravilhosas nos celulares, né? O celular, ele veio para ficar. Porque não é um só celular, é um computador. Né? É verdade. E um computador dotado de memória, de aplicativos, de tudo. E chegou um ponto da evolução, nós temos hoje uma grande guerra entre marcas, né? iPhone e Xiaomi. Xiaomi está lançando o celular dele com uma das melhores objetivas do mundo, que é a Carl Zeiss Tessar, que é alemã. E está em concorrência muito grande, está sendo a melhor em termos de objetiva. E pelo que eu vejo tudo, a partir de inteligência artificial, o celular veio para ficar.
Você sair com uma fotografia, você sair com uma câmera pesa, você fica com medo de ficar exposto com aquilo. Ela é muito cômodo e não tem. A pessoa pega, você vai fazer uma fotografia com o celular, ele tem um equilíbrio de luz muito perfeito, o software, se modernizar de uma maneira que você tem todo o equilíbrio de luz. Que você, para fazer isso em fotografia, você tem que entender da técnica para poder chegar com o simples que é feito pelo celular. Por quê? Porque a evolução do celular está muito grande. Ô Davi, e outra coisa, o celular transformou todo mundo num fotógrafo, né? Hoje em Correto, dia, todo mundo aponta o celular o problema todo em cima disso é que nós temos uma diversificação de imagem e não temos uma diversificação da imagem, não tem uma coisa unificada. E muita gente está aprendendo errado, infelizmente, né? Aí o que é que fazer? Aí tem que reeducar o olhar, tem que descondicionar o olhar. Mas as pessoas não olham a minha fotografia, não sentem o que eu transmiti no momento. Aí você tem que descondicionar o olhar dessa pessoa, reeducar e ensinar tudo, ensinar a ver como uma criança. Você diz, olha, uma criança ele vai passando aqui, ele vê um objeto, chama a atenção, ele vai lá e olha. O nosso volume de imagem é tão grande que a gente acha que é despercebido, não tem mais a sensibilidade da coisinha poética da coisa. E isso da investigação, né? Isso tem que ser educado. E a internet, aí então, o que é que eu poderia dizer para essa nova juventude? Isso, olha os sites de fotógrafos profissionais de arte, olha dos pintores principalmente, que ali tem que aprender e ler o que é a nossa literatura. Davi, você falou aí do prêmio Leica, que você ganhou. Que prêmio foi esse? Como é? Foi de fotojornalismo ou foi de fotografia mesmo? Eu fui escalado para fazer uma cobertura lá na Pedra da Boca. Foi inaugurado o santuário, Nossa Senhora. Aqui no interior da Paraíba, né? Foi. E eu fui até com o jornalista José Nunes, nós fomos fazer. E houve a inauguração e eu fiquei em cima do palco, que o governador era Maranhão, Nunes ficou, e começou a chover. Quando começou a chover, todo mundo saiu abrindo guarda-chuva e sombrinha. E tinha um senhor que não tinha nem guarda-chuva, nem sombrinha, com chapéu de feltro, ele bem místico, assim, importante na fotografia. E eu fotografei, peguei só ele, levando chuva, e todo mundo com as sobrinhas. Isso eu ganhei o concurso Leica, que era da revista Fotográfica Melhor, uma das melhores revistas de publicação da América Latina. E a Leica, uma marca É porque ela é de tecnologia alemã. Alemã, né? né? A alemã foi quem produziu os melhores objetivos e ainda produz, sabe? Agora, a gente voltando para a União, e as dificuldades da vida de você ter essa formação teórica, você saber como você pode produzir a fotografia, mas você não tem tempo, você não tem, às vezes, o equipamento que vai possibilitar aquela fotografia da maneira que você pensa, e, no entanto, você tinha que fazer a foto. Nós não tínhamos teleobjetiva. Olha aí. Aí você tinha que se aproximar. Fisicamente falando, né? Você tinha que chegar perto do objeto, não é isso? Pronto. Se eu ia pegar uma foto dessa, se eu chegasse me aproximando com a câmera, a pessoa se assustava. Você perdia o flagrante. Deixa eu só mostrar a foto, exibir bem aqui. Olha o detalhe, que maravilha. Né? Você pode, só para a gente localizar o leitor, isso aqui foi uma reportagem de seca, não foi? Foi uma reportagem que eu fiz com o Carlos Tavares em Madacaru. Isso aí foi em Madacaru. Aqui em João Pessoa? Aqui em João Pessoa. Ah, então não foi sobre seca não, né? Foi sobre pobreza mesmo, né? A pobreza mesmo, né? É porque é esse negócio de família sem assistência. Carente, de tudo. E então, né, quando chega o repórter, o motorista, todas as pessoas ficam um pouco temerosas, né? Aí, e eu com a câmera, eu não podia chegar e apontar a câmera. Então, eu sabia que a minha distância para a pessoa era 1,5 m, 2 metros no máximo. Então, eu regulava, olhava para o outro lado, regulava o objetivo, colocava o diafragma, a velocidade, e ficava esperando o repórter tentando conversar, né? Quando eu olhava que era o exato momento, um instante, eu virava e fotografava, e era só um clique. E tinha que estar esteticamente perfeito, porque eu já tinha o olho condicionado, né? Quer dizer, não era só a cena jornalística em si, né?
mas toda a exigência técnica da fotografia, luz, profundidade, Correto, vista, porque ângulo. toda a fotografia que eu faço já foi imaginada por mim. Ou então eu já vi em cinema em alguma coisa. É a mesma coisa de você, o pessoal de uma grande televisão vai fazer um seriado no Lajeado de Pai Mateus. E o final é um pôr de sol com o casal se beijando e o sol, Se pondo. aquele sol bem grande, aquele, se pondo, né? Então, o diretor de fotografia vai, a equipe toda em alocação, vai uma semana antes ou um mês antes. Ele vai lá só com 2 dias, ele chega, olha, diz, olha, eu quero, assim, vocês se aproximam, a grua desce com a câmera, tudo, quando chegar que vocês se beijar, aí encerra. Se você der uma câmera para ele não sabe operar, mas ele tem o olho educado. A ideia, né, Davi? E o olho educado. A inteligência na frente, Ele sabe o quadro que vai sair a imagem. Até ele diz, vem mais para a direita, mais para a esquerda, tudo, porque ele está familiarizado com a janelinha, né? A janela que você vê, o que vai ficar dentro. E a União te ajudou nessa formação, Davi? É porque você fotografa muito. De manhã eu estava fotografando no Palácio do Governo, de tarde estava num treino de futebol, no outro dia em uma favela, tudo. À noite no teatro, na orquestra. Pronto. Aí numa orquestra você não podia usar flash. Aí você tinha seu limite todinho, escorava, botava a baita de cima e fazia seu clique, né? E tinha abertura de Olimpíadas, que é grande. E a praia, né, Davi? Tinha. Aí você vê o seguinte, né? Quem explorou muito foto de praia de Copacabana foi o JB, publicava uma foto desse tamanho. Mas não era só do povo, porque é o seguinte, da fotografia, tudo ao longe tem uma forma. Quando você se aproxima do detalhe, tem outra, né? Se você tem uma praia, você tem gente, você tem vida, tem humanidade ali, então você aproveita essa humanidade e vai. E não pode ser coisa melhor do que a humanidade, se passar uma mulher bonita, outra coisa, e você embeleza muito mais, porque Copacabana sempre foi palco, as praias das mulheres mais bonitas do Brasil. É cenário de muita beleza, né? E aqui mesmo em João Pessoa. E sempre aparece um esporte radical novo, né? Um caiaque, outra coisa, sempre tem novidade. Ô Davi, olha só, tu começaste inspirado do teu pai, numa máquina analógica antiga, depois fosse para 35 milímetros, depois testemunhaste a chegada da digital sem qualidade, depois a digital foi melhorando a qualidade e hoje a digital é espetacular. Como você disse, o celular, você não precisa se preocupar com mais nenhuma necessidade que antes de obturador, diafragma, asa, não sei o foco, tudo isso o celular faz automaticamente. E eu te pergunto, e nós estamos diante de uma nova revolução na área digital, que é a inteligência artificial. Como é que você está trabalhando com isso? Como é que você está vendo essa possibilidade? Como eu estou mexendo com NFT, que são toques não fugíveis, necessariamente eu mexo um pouquinho, estou fazendo uma experiência com a inteligência artificial. E o NFT a gente usa muito o Discord, né, que é um concorrente do Facebook, que a gente tem as discussões. Agora, só que o negócio ainda, as discussões dela está muito ainda em inglês e tem essa inteligência artificial. Então, está sendo permitido você usar o NFT como inteligência artificial, você tem que botar. Já houve semana atrasada tudo, um fotógrafo norte-americano ganhou um prêmio com inteligência artificial. Aí depois foi tão realista que ele teve que dizer depois que era inteligência artificial e devolveu o prêmio. Mas o que nos preocupa em cima dessa inteligência artificial, que o mundo hoje ele vive numa violência. Com a inteligência artificial eu posso clonar a sua voz e mandar mensagem para alguém, que é fulano, tudo, porque o mundo da inteligência artificial, ela vasculha tudo o que é. E a discussão que nós estamos hoje com inteligência artificial, porque o Métier, esses grandes sites de inteligência artificial, ele faz uma busca em todas as imagens que tem no universo, que é de domínio público e não é, e depois vai aparecer problema de direitos autorais em cima disso.
Eu vi uma matéria hoje E que não está tem nada regulado, né? não está. Davi, outra coisa que a gente não pode deixar de abordar quando a gente conversa sobre fotografia é a necessidade de equipamentos cada vez mais modernos, cada vez mais sofisticados, cada vez mais espetaculares. Porque quando a gente vê, por exemplo, uma cobertura esportiva, você falou em Olimpíada, e eu me lembro de Copa do Mundo também, grandes entretenimentos, shows, a gente vê os equipamentos, eu acho que enche os olhos de qualquer um. E são caríssimos. São caríssimos. Uma tela objetiva daquela de 500 milímetros, 500 milímetros você analisa como se fosse quase meio quilômetro. Você traz uma imagem, você deixa ela de um jogador, você deixa como se tivesse 2 metros A perto 2 metros dela. dele, né? Uma objetiva dessa é 80, 90 mil. Quer dizer, mais caro do que determinados carros. É muito caro, né? Mas o importante é o seguinte, é para dar emoção. Eu acho que nós estamos vivendo na época da interatividade, você dá mais emoção para interagir com o público. Davi, e a união nesse contexto, o que é que você acredita que a união como um patrimônio cultural da Paraíba, a união com aquele arquivo maravilhoso que tem inclusive muitas fotos suas, que leitura você faz da importância histórica da união no fotojornalismo e o que é que você acredita que espera a união amanhã no fotojornalismo? A moda, ela se renova a cada século. Daqui a 100 anos vai voltando tudo que era de antigamente. E isso você pode fazer uma análise no material antropológico que você tem, que são as fotografias, as imagens. Você pega uma imagem de 1930, ali no ponto sem ré, tá as pessoas tudo de terno, tudo, você vê o estilo chapéu. De carro, tudo de chapéu. Tem um jornal debaixo de braço, né? Naquela época era mais frio. Você vê uma foto do Rio de Janeiro, tudo é diferente. E você vê a moda, ela vai mudando, né? Eu alcancei o quê? Mini saia, max saia, micro. Aí você vê longo, aí você vê que a moda ela sempre fica buscando, e vai buscar onde? No antepassado. Esse ciclo. Vai se inspirando no que já houve, né? Aí você sempre tenta ousar um pouco. E eles estão ousando muito em cores. Né? Porque sabe que uma cor, um detalhe, o olho bate em cima. É como na pintura. A pintura, o artista, se ele quer chamar atenção, toda a leitura que nós fazemos da esquerda para a direita e de baixo para cima. Em pintura e tudo, e sempre é uma que circula. E o artista, sabiamente, ele faz muito isso através da cor. A fotografia, a gente também faz muito isso. É por isso que existe o espaço perspectivo da fotografia, que é a profundidade. Para você olhar uma fotografia e você sair, o olhar procurando o ponto que Roland Barthes usou muito em A Cama Clara, tudo, que é aquele ponto de interesse onde o olho bate, que é da semiótica dele. Mas e a união nessa história, nesse contexto? Como é que você vê o patrimônio? Como é que você vê o arquivo? A união tem uma importância grande, fundamental, porque tem a história da Paraíba. Se a gente imaginar que a imprensa no Brasil só foi instalada com a vinda da família real em 1808. 89 anos depois, a União surgiu, né? E então a União, o Brasil tem 500 anos, 523 anos, a União tem 130, quer dizer, um quarto da história do Brasil está nas páginas da União. Correto, isso é uma coisa fundamental para a futura geração, porque a União é aquela história, tem que ser um povo de memória. No momento que você acaba com a memória, você acaba com a história, né? Com a cultura, né? E a cultura, e a União sempre teve, tanto que você vê o seguinte, nossos grandes escritores, né? Zé Lins do Rego foi muito amigo de Gilberto Freire, bebeu da sabedoria de Gilberto Freire. Gilberto Freire leu as melhores literaturas do mundo, então o mundo sempre ele tem esse ciclo. Né? E a União se encaixou dentro desse lado cultural, porque levou cultura para todo o Brasil, para fora, o Correio das Artes. Esse aqui, Correio das Artes, esse aqui foi exemplo. A cultura que é a nossa cultura, que a gente nunca vi tantos poetas bons como nós temos, tantos escritores bons, dramaturgo,
A gente está exportando gente para novela, tudo. Então a Paraíba é muito rico culturalmente e a União descobriu isso e incentivou com isso, com esse arquivo, com isso tudo. É de uma importância fundamental para a cultura paraibana. Bom, Davi, com esse seu depoimento final aí sobre a União, eu vou agradecer a sua presença e você, se quiser acrescentar alguma coisa, de repente a gente passou batida aí, deveria ter abordado algum tema que não abordou, fique à vontade aí para as suas considerações finais, digamos assim. Não, eu fico muito feliz na resistência da União, o compromisso de governo de manter o jornal. É o único hoje, né? É o único na Paraíba, jornal impresso. Mas o lado tátil, ele é muito bom. As pessoas estão sentindo falta do lado tátil. Quando você pega uma fotografia de família, que você vê ali praticamente a árvore genealógica da família, você quer pegar. No computador você não pega. Então, estão sentindo esse lado tátil da coisa que tem que existir. E o jornal Gonzaga Rodrigues tem uma mania. Quando ele pega um livro, ele pega assim, fica folheando, sentindo o cheiro da tinta e tudo. Né? Esse lado tátil é poético. Davi, muito obrigado pela sua presença aqui conosco no Memórias da União e a todos, até a próxima.